O Santos, segundo uma pesquisa feita pela Plurisportes, Pluriconsultoria. Pluriconsultoria, obrigado, Vitor. Ele foi o time que mais vendeu nos últimos 20 anos do futebol brasileiro. E eu costumo falar uma frase, Vitor: Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. Por que o Santos vende tanto, às vezes tão bem, muitas vezes não tão bem, e é um saco sem fundo? O Santos segue em dívidas, administração, pós-administração, 300, 400, 500 milhões de dívida. Dá para fechar essa conta? Realmente a matemática é uma ciência exata, mas no caso do Santos, às vezes 2 mais 2 é 3, né? O que eu vejo no caso do Santos é que isso não é de agora, né, Ademir? Isso já vem, eu escuto isso já há muito tempo. O Santos de 84, depois de ser campeão, teve diversos jogadores... Desmanchou, né? O time teve um desmanche. O time do Santos de 2002, né? O Santos conseguiu até vender o Paulo Almeida até para o Benfica, conseguiu fazer algumas coisas que não eram muito prováveis. O time inteiro foi vendido e também, se você botar na ponta do lápis o valor que o Santos teve de arrecadação com as vendas, não condizem com o dinheiro que foi investido, né? Assim também foi outras vezes, né, na venda de outros atletas. A venda do Neymar, com aquela história muito confusa que a gente não sabe exatamente qual foi o valor, qual foi o lucro líquido do clube. E eu sei que o que eu penso é que o Santos deveria ser um pouco melhor na questão da gestão, principalmente em repor peças à altura e jovens que possam vir a ter pelo menos um médio prazo no clube. Porque não adianta você vende um atleta jovem, contrata um atleta veterano ou na parte final da carreira, é uma estupidez. E o Santos fez isso muitas vezes, né, Ademir? Só alguns números aqui para ilustrar para o torcedor. O Neymar, que custou ao Barcelona 88 milhões de euros, para o Santos entraram apenas 23. 17 do jogador e mais uma manobra que o Santos fez para não pagar disso, das preferências de Giva, Giovânio e Gabriel Barbosa. Então o Santos lucrou 23,5 milhões de euros. O Rodrigo, que é a maior transação do futebol da América do Sul até hoje, custou 45 milhões de euros, 5 foi para a família do jogador, que tinha um percentual, e 40 milhões de euros para o Santos, e o Santos está sem dinheiro novamente. O Robinho foi vendido em 2005 para o Real Madrid, 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares esses para o Santos. Ele, o empresário, tinha uma fatia significativa dos direitos econômicos. E o Gabriel Barbosa, que foi vendido para a Inter de Milão por 27 milhões de euros, o Santos ficou com 18 milhões de euros. Sem falar em Felipe Anderson, Rafael, André Luiz. E aí, se a gente ficar aqui, vai acabar o bloco e a gente não vai terminar. O Santos usa a base até por necessidade. O Santos não tem o mesmo apelo de marketing que tem grandes potências como o Flamengo e o Corinthians. O Santos não tem um patrocínio master que arrecade tanto. E, aliás, o Santos não tem um patrocínio master desde 2012, exceção feita à Caixa, que ajudava outros times também. E o Santos, no momento, não tem um patrocinador master, coisa que outros grandes clubes têm. E então, até por necessidade, o Santos acaba usando a base. Mas muitas vezes vende mal e, às vezes, esse dinheiro acaba indo para o fluxo de caixa de uma forma que a gente não faz ideia. Falta gestão? Completamente, né, Ademir? Isso não é um problema só do Santos, mas já que a gente está falando do Santos, a gente pode citar também que essas situações que aconteciam antes do jogador ser vendido por um valor e o seu staff, os seus empresários terem um percentual, hoje ainda acontece, mas com uma certa manobra judicial. Por quê? Porque a FIFA proíbe, né, que pessoas físicas ou até mesmo jurídicas que não sejam clubes e entidades federativas tenham percentual de atletas, né? Agora os empresários estão fazendo clubes barrigas de aluguel, né? A gente tem Quando não compram clubes pequenos, hein? Sim, como é o caso do Tombense, isso, como é o caso do Cianorte, como é o caso do Penapolense, como é o caso de inúmeros clubes que servem de barriga de aluguel. Às vezes a carreira inteira do Cícero ele sempre saiu emprestado do Tombense para outro clube, né? É do Eduardo Duran. Então acaba que isso faz com que ele tenha um percentual sempre resguardado, né? O empresário que tem time de futebol, ele resguarda um percentual nesse clube, e isso faz com que às vezes o jogador foi vendido por 50 milhões, mas para o Santos tem tantos por cento. Mas como assim? O Robinho chegou criança no Santos.
Como que o Santos, isso em outro momento acontecia. Hoje acontece, mas de maneira, com essa manobra E judicial. o que fazer para melhorar e o clube ficar com uma maior parte dos direitos econômicos e não se perder pelo fluxo de caixa? Ademir, quando você contrata um atleta vindo de outra agremiação, você realmente, às vezes, rola uma situação de o clube fica com 20%, um terceiro clube que formou tem tantos por cento. O que eu não entendo, aliás, entendo, mas algumas coisas a gente nem consegue falar por não ter provas, é o Santos, que cria o jogador desde o início e quando chega na hora de vender, ele não é detentor de todo o direito do atleta. E eu vejo que com o profissionalismo do futebol, com essa situação que eu não vejo com grande otimismo dos clubes virarem SA por ser no Brasil, né? Porque a gente não é coincidência que o Botafogo, que é o maior devedor de impostos e deve para o governo, é o primeiro clube a fazer essa situação. Isso eu não acho que isso seja coincidência, né, Ademir? O clube que mais deve é o primeiro clube a virar um clube empresa, né? Um SA. Se os clubes tivessem um portal da transparência, né, Ademir, nós saberíamos que o jogador X é do clube ou é de alguém, a gente só fica sabendo depois que é vendido, né, Ademir? Então, é triste isso hoje no futebol brasileiro e é triste dizer que o Santos só coloca o jogador quando é obrigado, né? Muitas vezes, né? Foi assim com o time de 2002 e está sendo agora em alguns momentos por conta de tapar o buraco e não com planejamento, tanto que, como a gente citou já em outro programa, o Santos não tem meia, não tem lateral na base, mas tem seis centroavantes, sendo que deles 3 são da base, né, Ademir? É lamentável, viu?